Eu tinha receio de cometer um suicídio. Tive por diversas vezes vontade de tirar minha própria vida. Um levantamento da Ouvidoria da Polícia de São Paulo aponta que 85% dos policiais que cometem suicídio usam a própria arma do trabalho. Eu cheguei a dizer que eu me tornei um perigo, porque uma pessoa que não tem mais domínio das suas ações, ela começa a se tornar uma pessoa, eu diria que perigosa para a sociedade. A depressão, todo mundo sabe, é considerada a doença do século. Ela atinge 300 milhões de pessoas no mundo. O que pouca gente imagina é que o efeito devastador da depressão também está entre policiais e agentes da segurança pública no Brasil de maneira muito forte. Os casos de suicídio entre eles aumentaram, mas um programa de ajuda leva esperança a quartéis, batalhões e delegacias. Como pedir socorro quando todo mundo espera de você um comportamento de herói? E agora? Eu ajudei todo mundo e não consigo me ajudar. O risco permanente de morrer. 24 horas em alerta. Eu não dormia, tinha insônia direto, dores de cabeças terríveis. Na luta diária contra a violência, agentes de segurança pública no Brasil se tornaram alvos de uma inimiga silenciosa, a depressão. E as consequências são assustadoras. O número de policiais que tiraram a própria vida no ano passado foi maior do que o de policiais mortos em serviço, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O documento reúne informações da Polícia Federal e das polícias civis e militares de todo o país. Foram 104 suicídios em 2018, o que representa um aumento de 42% em relação ao ano anterior. Tânia é cabo da Polícia Militar de São Paulo há 22 anos. Eu lutei com ela durante 5 anos. Eu escondia, né? O orgulho, né? O orgulho, ela não me deixava, né? Expor isso à minha família. A situação chegou a tal ponto que Tânia pensou em tirar a própria vida. Pensei imediato, pegar minha arma e falar, não, vai ser aqui agora. Chega, acabou, não tinha mais força para lutar contra aquilo. Eu estava sozinha. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados com maior número de suicídios entre policiais. Distrito Federal, Maranhão e Rio Grande do Sul registram os maiores aumentos. No Brasil, pelo menos 43 policiais militares são afastados todos os dias por transtornos psiquiátricos. Um dado preocupante, ainda mais numa profissão que tem como missão proteger o cidadão. A gente está aqui recebendo a repórter Ana Carolina Raimundi, que passou os últimos 2 meses aí investigando esse assunto, né, Carol? Exatamente, Poliana. Eu, a produtora Gabriela Rocha e o editor Tiago Guimarães, a gente fez um levantamento para tentar entender como é que anda a saúde mental dos policiais militares no Brasil. E a gente focou nos policiais que vivem diariamente sob pressão intensa. E o que chamou mais atenção? Olha, Tadeu, é uma caixa preta que é difícil de abrir, porque coletar os dados, estado por estado, exige uma paciência enorme. Imagino. E é o seguinte, a gente percebeu que ainda existe muito preconceito dentro das corporações e não existe uma rede de apoio ampla para acolher esse policial que tem ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E é isso que você vai ver nessa reportagem especial. O policial, um nível de estresse muito alto, ele está muito reativo às coisas. Me sentia mal, com bastante depressão, vontade de fazer um monte de besteira. Polícia, vamos para o alto! Estava me transformando em um monstro, coisa que eu não era. O seu emocional entra em colapso. Você teve uma depressão. Um túnel escuro, onde você não sabe o que te espera na outra ponta. Você não vê saída. Foi justamente na entrada de um túnel que esse outro policial viu a vida parar. Me deu aquela agonia, aquela sensação de falta de ar. Eu cheguei a sair do carro para sair correndo. Aí eu falei, pô, vou correr para onde? No mesmo dia, foi pro hospital. Me ajuda, eu vou morrer. Coisa de desespero. Luciano, qual foi o seu diagnóstico? Síndrome do pânico e crise de ansiedade. Você já teve depressão? Sim, eu tive depressão, daí evoluiu para
bipolaridade para esquizofrenia. Alerta permanente, estresse, situações de risco, confronto, medo. E se isso tudo acumulado por anos vira uma doença? E se isso tudo é a sua profissão? Como um policial é visto e tratado pela corporação quando tem algum tipo de sofrimento psíquico? Fizemos um levantamento com todas as polícias militares do Brasil para saber como anda a saúde mental dos nossos policiais. E o resultado é preocupante. Foram mais de 16 mil afastamentos por problemas psiquiátricos nas PMs do Brasil no ano passado. Uma média de 43 policiais afastados por dia. E isso apenas nos 15 estados que informaram esses dados ao Fantástico. Por mais que todo anos endividado e sob efeito de álcool e antidepressivos, o soldado Silvio Pereira invadiu um programa de esportes em Florianópolis. Eu não aguento mais a pressão. Mas vamos conversar, calma. Não aguento mais a pressão policial. O soldado Silvio foi detido ainda durante o programa e acabou expulso da PM. 25 anos depois, uma cena parecida no mesmo estado também correu o país. Um policial militar descontrolado assustou um grupo de jovens ontem à noite em Joinville, no norte de Santa Catarina. Doente, em sofrimento, o soldado Mário Casprechen deu a arma na mão de um jovem na calçada. Quer pegar? Eu não pego. Pega aqui. Toma. Pega aqui. Você não é homem? Pega aqui. E arrancou a farda durante uma abordagem de rotina. Você lembra daquele dia? Não. Eu só me lembro que eu estava estressado, estava nervoso. Mas tinha psicólogo na polícia naquela época? Não, não tinha. E lá dentro da polícia ninguém te ajudou? Não. Não tive ajuda nenhuma. Só discriminação. Depois do surto, o policial se sentiu punido. Uma punição velada. Aí eles me colocaram para fazer serviços de limpar fezes de animais, cortar bambu junto com o preso. Ele foi aposentado como soldado e faz acompanhamento pelo SUS. Quanto tempo você ficou na polícia? 17 anos. O caso do soldado Casprechen motivou a PM de Santa Catarina a criar um serviço de psicologia e assistência social. 14 psicólogos atendem uma tropa de 10 mil policiais, número que, segundo o chefe do serviço, está longe de ser o ideal. A gente percebe que fica difícil dar conta da demanda de serviço. O ideal seria ter um número maior de profissionais. Aqui ele não consegue fazer o tratamento completo? Não, é só a parte de atendimento psicológico. Hoje tem regiões que têm fila de espera, tanto para atendimento quanto para avaliação. Para ser policial em Santa Catarina é preciso ter nível superior. Uma exigência também em outros 9 estados. Acompanhamos um dia de avaliação psicológica obrigatória para novos oficiais. Podemos dar início ao teste? Vamos lá então. É um teste quase todo de múltipla escolha. 30% dos candidatos foram reprovados. Um sujeito que não tem uma saúde mental para trabalhar nesse ambiente de trabalho. De absorver novos pacientes. E aí você que pagou esse profissional particular ou a polícia pagou? Não, custeado por recursos próprios. Chegava um gasto mensal aí de aproximadamente R$600. O policial ficou 10 meses afastado depois de levar um tiro dentro de uma unidade de polícia pacificadora no Rio. Eu fui atingido por um disparo que me atravessou, saindo pelo lado direito, por detrás da minha perna direita. Depois de um longo tratamento, o corpo se curou, mas a depressão impediu que ele voltasse ao trabalho nas ruas. Continua fazendo apenas serviços internos. Você realmente não é mais o mesmo de antes. Luciano, que não conseguia mais passar por túneis, paralisava. Viu sua agressividade aumentar. Ele trabalha no trânsito. Procurou a ajuda de uma psicóloga da PM, se tratou por 8 meses e ainda teve que enfrentar outro obstáculo, o preconceito. Várias vezes eu estava lá na sala de espera, os colegas passavam por mim. E aí, Luciano, o que houve? Tá maluco? Alguns ainda se sentem constrangidos em falar dos seus problemas para um superior hierárquico, né? Porque um psicólogo é um oficial. Então o próprio policial se priva às vezes de procurar essa ajuda. E
Normalmente o pessoal fica, não é nada, toma uma cerveja, aí, vamos tomar uma cerveja, aí acaba que piora. Se a pessoa ela não está, né, totalmente equilibrada, ela pode tomar uma decisão equivocada. Esse homem e essa mulher policial que está com a arma e que está em sofrimento psíquico e pode, inclusive, atentar contra a sua própria vida, né, e, obviamente, também com a sociedade, né. Estamos agora em São Paulo, estado com a maior tropa da PM do país, 83 mil policiais. E também o maior número de psicólogos, 123, distribuídos em 35 quartéis do estado, mas apenas 8 psiquiatras. Mas é possível fazer uma avaliação periódica de todos? Não. Individualmente? Hoje nós não temos esse recurso, né? Mas enfim, é a situação hoje que nós temos, né? Quem passa por ocorrência considerada traumática é encaminhado a um programa de apoio. São 3 semanas de dinâmicas de grupo e palestras com profissionais de saúde. Quantos anos na polícia? 28 anos. Tem uma ideia, assim, de quantas vezes você já passou por esse... Umas 20 vezes já. Umas 20 vezes? Como é que foi a última vez? Como é que foi a ocorrência? Foi o mês passado, que eu tive uma ocorrência, por exemplo, morte, e aí vim participar do programa. Ninguém é máquina de matar. Então, quando você mata alguém, você deve ser avaliado. Se você não tem nenhum tipo de amparo nesse viés, é óbvio que você pode explodir a qualquer hora. Então, aumenta o risco até para o próprio policial e para a própria sociedade. Em São Paulo, são 2 afastamentos de policiais por dia por questões psicológicas. E o número de suicídios vem aumentando. 20 em 2017, 36 em 2018, segundo a Ouvidoria de Polícia do Estado, uma alta de 80%. No ano passado, pelo menos 80 PMs tiraram a própria vida no Brasil. Nós verificamos que no Brasil, por exemplo, a taxa de suicídio entre policiais é 3 vezes maior do que da população em geral. Costumo dizer que é uma espécie de darwinismo militar. Você tem que se adaptar àquilo ali. Se você não se adapta, você comete suicídio ou você rompe a linha da loucura, enlouquece. Isso tudo acontece num país que no último ano viu os homicídios caírem 13% e as mortes decorrentes de intervenções policiais avançarem 19%. Esse policial carioca não se identifica porque tem medo de represálias. Você chegou a trabalhar doente? Cheguei. Armado, inclusive? Armado, com uma arma de guerra, com um fuzil 762, dormindo em pé. Eu cheguei a trabalhar 48 horas sem dormir.